29 de março de 2008. 6 andares de queda. A menina de 5 anos, Isabela de Oliveira Nardoni, não morreu pelo impacto com o chão do jardim. O laudo necroscópico foi implacável. Ela tinha lesões no pescoço compatíveis com esganadura e sinais de asfixia que começaram antes dela despencar da janela do apartamento 62 do edifício London, em São Paulo. O crime não foi um acidente, não foi um roubo, foi um ato de pura e fria covardia, planejado dentro de um carro e executado em menos de 10 minutos. E essa história não é só sobre a tragédia de uma criança. É sobre como a verdade no Brasil precisa lutar contra um teatro de mentiras e uma defesa que tentou culpar a vítima, os vizinhos, os peritos, todo mundo, menos o pai e a madrasta. Pensa comigo. Se a gente não conseguir proteger uma criança dentro do próprio apartamento, o que nos resta? Esse caso virou o espelho macabro da nossa falha em ver o monstro onde ele menos deveria estar, dentro de casa. A cena do crime era o apartamento de luxo, no 6º andar, na zona norte de São Paulo. Era a casa de Alexandre Nardoni, 29 anos, e Ana Carolina Jatobá, 24, que estavam juntos há anos e tinham 2 filhos pequenos. Mas Isabela, a filha de Alexandre com a ex-esposa, Ana Carolina Oliveira, estava ali apenas para passar o fim de semana. Essa dinâmica de fim de semana, de visitas obrigatórias, já era um barril de pólvora há muito tempo. Alexandre era bancário. Ana Carolina, dona de casa. Pareciam uma família normal, de classe média alta, com uma rotina de levar as crianças para passear e voltar para o conforto do lar. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, tinha uma relação tensa, fria, com o ex-marido e especialmente com a madrasta. Ciúmes? Com certeza. Mas o que ninguém imaginava era que esse ciúme se transformaria em algo tão hediondo. O relógio marcava pouco mais das 23h30 daquele sábado fatídico. Alexandre e Jatobá voltavam de um jantar na casa dos pais dele, em Guarulhos, com Isabela e os 2 filhos do casal dormindo no carro. A versão oficial, a primeira que a polícia ouviu, era de um assalto cinematográfico, digno de filme B mal escrito. Eles disseram que, ao chegarem no apartamento, Alexandre subiu primeiro com as crianças e Jatobá estacionou o carro. Aí começa o roteiro furado. Alexandre diz que, ao entrar no apartamento, viu uma luz acesa no quarto de hóspedes. Ele teria deixado as crianças na sala e ido verificar. Quando voltou, o inacreditável: Isabela havia sumido e a tela de proteção da janela do quarto estava rasgada. Um assalto em um prédio de luxo, no 6º andar, sem que ninguém visse nada. Sem alarme disparar, a polícia, desde o primeiro minuto, sentiu o cheiro forte de mentira. Block 3, Main Content, Drama Escalation. Mini episódio 1, o teatro do arrombamento. A primeira grande falha na narrativa do casal foi a pressa em criar a cena. Quando Alexandre ligou desesperado para a mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, e depois para o porteiro, a história já estava pronta. Um ladrão havia entrado e jogado a menina.
Mas o porteiro, ao subir, notou algo estranho. O apartamento não tinha sinais de arrombamento forçado na porta principal. 0. Aí está o primeiro plot twist da vida real. Alexandre, na tentativa de dar veracidade à história, desceu até a lavanderia do prédio e pegou uma tesoura. Sim, uma tesoura. E ele mesmo cortou a tela de proteção da janela do quarto de hóspedes, depois da queda, para simular a ação do suposto invasor. Ele fez isso na frente da própria mãe, Maria Aparecida, que estava em choque e tentava entender o que havia acontecido. Mas a perícia não é boba, né, gente? Os peritos chegaram e analisaram o corte na tela. Se um ladrão tivesse entrado, o corte seria feito de fora para dentro, ou pelo menos teria um padrão de violência. O que eles encontraram foi um corte limpo, feito de dentro para fora. E o mais chocante, a tesoura de jardinagem do condomínio, que Alexandre usou, foi encontrada no apartamento. Não era uma ferramenta de ladrão, era o utensílio da família. A história do assalto desmoronou em menos de 2 horas. Mini episódio 2: o desaparecimento da camiseta. A investigação começou a apertar o cerco. A polícia científica, sob coordenação do doutor Ricardo Salada, começou a procurar por vestígios de luta. E encontraram sangue. Não apenas sangue de Isabela no local da queda, mas respingos minúsculos no quarto dos pais e, crucialmente, no carro da família. Onde estava a camiseta de Isabela? Ela havia sumido. Alexandre alegou que a menina vestia uma camiseta amarela quando saíram de Guarulhos. Mas, quando o corpo foi encontrado, a menina vestia apenas uma fralda e uma calça jeans. A camiseta nunca foi encontrada na cena do crime, nem no lixo do prédio. Onde ela estava? A ameaça aqui se torna real. Se o sangue estivesse na camiseta, e se essa camiseta tivesse sido descartada, isso indicaria que a violência começou antes mesmo de eles chegarem ao apartamento. E foi exatamente isso que a perícia provou. O carro, um Corsa sedã, foi revistado com luminol. E o luminol brilhou. Brilhou no banco de trás, onde Isabela estava sentada. Brilhou no assento de Jatobá. O que parecia ser um simples sumiço de roupa era a prova de que a menina sangrava e havia sofrido agressão no trajeto entre Guarulhos e o edifício London. Pensa comigo. Eles agrediram a criança no carro, com os outros 2 filhos pequenos dormindo, e depois subiram, tentando fingir que nada tinha acontecido. É um nível de frieza que desafia a compreensão. Mini episódio 3: a janela impossível. Vamos analisar a física do crime, porque a defesa tentou argumentar que Isabela, de alguma forma, teria se jogado. Sério? Uma criança de 5 anos que tinha acabado de acordar de um sono profundo subiria na bancada da janela, rasgaria uma tela de proteção e se jogaria? Faz sentido 0. Os peritos calcularam a trajetória da queda. Pelo local onde o corpo foi encontrado, Isabela não foi jogada de pé, como se estivesse sentada na janela. A projeção indicou que ela foi arremessada com força, com o corpo já flácido, o que reforçava a tese de que ela já estava inconsciente ou em processo de asfixia. E aqui está o detalhe que destrói a versão do casal.
a marca de sapato na tela rasgada. A polícia científica encontrou um rastro sutil, mas inegável, de um calçado masculino na parte interna da tela. Esse rastro foi comparado ao tênis de Alexandre Nardoni. Bingo! A prova material de que ele, e não um ladrão, subiu na bancada e usou o pé para empurrar ou rasgar a tela, completando a farsa. Mini episódio 4. O silêncio no quarto. A defesa de Alexandre Jatobá era baseada em uma única premissa. Eles estavam na sala ou no quarto principal. E o ladrão agiu no quarto de hóspedes. Mas os vizinhos, os moradores do 5º e do 7º andar, foram unânimes em relatar o que ouviram. Houve uma briga. Gritos. Não gritos de socorro de assalto, mas gritos de discussão e choro de criança. A vizinha no andar de baixo chegou a ligar para o síndico, reclamando do barulho antes da queda. E se eu te dissesse que a polícia sabia que a briga tinha sido intensa? A reconstituição forense mostrou que o casal estava no quarto de hóspedes, o local da queda. Exatamente durante o intervalo de tempo em que a vizinha ouviu os gritos. A janela do quarto principal estava fechada. A janela do quarto de hóspedes estava aberta. O barulho vinha de lá. O que todo mundo pensava ser apenas um incômodo era, na realidade, o som de uma criança lutando pela vida contra as pessoas que deveriam protegê-la. A briga começou no carro, escalou no apartamento, e o desfecho foi o mais cruel possível. Mini episódio 5. O DNA da madrasta. A investigação precisava provar quem, de fato, asfixiou Isabela. O laudo de esganadura era forte, mas era preciso ligar o casal diretamente ao ato. A perícia encontrou marcas de sangue e, mais importante, material genético sob as unhas de Isabela. Sim, a menina, mesmo em seus momentos finais, lutou. Ela tentou se defender. O material genético coletado foi comparado ao perfil de DNA de Alexandre Jatobá. O resultado: DNA de Ana Carolina Jatobá. Isso era a prova cabal de que a madrasta teve contato físico violento com Isabela. Provavelmente durante o ato de esganadura. A defesa tentou argumentar que era um DNA de contato casual. Afinal, ela era a madrasta. Mas combinado com as lesões no pescoço e a ausência de DNA de terceiros, a conclusão era óbvia. O que parecia ser apenas uma tragédia familiar se revelava um assassinato premeditado, ou pelo menos executado com intenção de matar, no calor de uma briga por ciúmes e irritação. Mini episódio 6. A cronologia da morte. O tempo. O maior inimigo dos mentirosos é sempre a cronologia. O casal alegou que a queda ocorreu por volta das 23h30. Alexandre disse que subiu, deixou as crianças, foi ao quarto dos pais, voltou e viu o sumiço. Mas os peritos, juntando os depoimentos e os registros do prédio, montaram o quebra-cabeça. O carro chegou à garagem às 23h25. O porteiro foi chamado às 23h34. 9 minutos. Em 9 minutos, eles entraram, a briga escalou, Isabela foi agredida, asfixiada e depois arremessada pela janela, e Alexandre ainda teve tempo de descer para pegar a tesoura e cortar a tela.
É humanamente impossível que um ladrão tenha entrado, agido com tanta rapidez e silêncio e sumido no meio do prédio em 9 minutos, sem que o casal percebesse nada até o momento do arremesso. A versão de Alexandre e Jatobá simplesmente não se encaixava na realidade. A matemática e a física eram a favor de Isabela. Mini episódio 7. O motivo frio. Por que tanta raiva? Por que matar uma criança de 5 anos? A promotoria, liderada pelo implacável Francisco Sembranelli, argumentou o motivo mais cruel e banal: ciúmes e incômodo. Isabela era a presença constante, o elo indissolúvel entre Alexandre e sua ex-esposa. Ela era o problema que atrapalhava a vida perfeita de Jatobá. Testemunhas relataram que a madrasta tinha um histórico de agressividade com a menina e que Alexandre era passivo, sempre tentando acalmar as coisas, mas nunca enfrentando a esposa. Imagine se o motivo fosse, na verdade, a exaustão de um pai que não queria mais a responsabilidade e uma madrasta que via a enteada como uma intrusa. O que era para ser uma visita de fim de semana se tornou a última briga, e a solução encontrada foi a mais brutal: eliminar o problema. A frieza com que tentaram acobertar o crime, cortando a tela e mentindo para a polícia, mostra que o remorso era zero. Era apenas medo de serem pegos. Mini episódio 8. A confissão silenciosa. Durante todo o processo de investigação, o casal manteve a postura de vítimas. Eles choravam em entrevistas, pediam clemência e juravam inocência. Mas a polícia sabia que a ausência de uma confissão não significava ausência de culpa. O que os detetives notaram e que foi crucial no julgamento foi a maneira como os depoimentos de Alexandre e Jatobá se complementavam e se contradiziam. De forma calculada, eles tentavam fechar as lacunas da história do ladrão, mas ao fazer isso, abriam novas portas para a investigação. Quando confrontados com a prova do DNA e do tênis, eles se calavam, invocando o direito de permanecer em silêncio. E aqui está a grande ironia: o silêncio deles, combinado com a montanha de evidências forenses, gritava a verdade para o júri. Eles não precisavam confessar. A ciência já havia falado. Bloco 4. Clímax. The biggest hit. Chegamos ao ponto crucial. O que realmente derrubou Alexandre e Jatobá não foi a emoção do caso, mas a precisão da perícia brasileira. E o maior hit de todos foi a combinação de duas provas que se encaixavam perfeitamente, como as peças de um quebra-cabeça macabro. A primeira bomba: o sangue. O sangue de Isabela foi encontrado não só no carro, indicando a agressão prévia, mas também espalhado pelo quarto de hóspedes, nas proximidades da janela. Isso significava que a agressão não foi leve. E o mais importante, o sangue estava misturado com resíduos de vômito. Isabela estava mal. Ela estava doente, ou ferida, ou ambos. A agressão no carro a deixou debilitada. Quando chegaram ao apartamento, a briga continuou. E o vômito, segundo os peritos, era um sintoma de asfixia ou estresse extremo. A segunda bomba, e a que fechou o caixão da defesa: a prova da esganadura. A lesão no pescoço de Isabela era profunda e bilateral. Não era um arranhão. Era uma marca de força, de alguém tentando impedir a respiração.
E essa lesganura foi feita por alguém que estava na posse da menina, dentro do apartamento. O promotor Sembranelli, no tribunal, usou essa prova para construir a cena final, de forma gradual, como um filme de terror. Ele disse: Isabela estava ferida e chorando. Um dos dois, provavelmente Jatobá, a agrediu no carro. Ao chegarem, a discussão continuou. A menina foi levada ao quarto de hóspedes, onde a agressão se tornou letal. A esganadura a deixou inconsciente. E, para simular o roubo, o casal, em um ato de desespero e covardia, atirou a criança pela janela. 3 segundos de silêncio no plenário. O peso daquela verdade era insuportável. A defesa tentou desqualificar as provas, falando em contaminação, em falhas de procedimento. Mas o júri viu as fotos, viu os laudos, viu a marca do tênis de Alexandre na pela, viu o DNA de Jatobá nas unhas da vítima. A verdade técnica era mais forte do que qualquer lágrima de crocodilo. E é exatamente por isso que esse caso se tornou um divisor de águas no Brasil. Não foi resolvido por um detetive genial, mas pela excelência da polícia científica, que conseguiu costurar cada minúsculo vestígio. Um fio de cabelo, uma gota de sangue, uma marca de sapato, até formar a imagem completa do crime. Isso mostra que, por mais poderosos ou articulados que sejam os criminosos, a ciência, quando bem aplicada, não mente. Bloco 5. Conclusão final poderoso. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados em 2010 por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Alexandre pegou 31 anos e 1 mês de prisão. Jatobá, 26 anos e 8 meses. Eles pagaram com a perda da liberdade pela vida que tiraram. Mas a dor da mãe, Ana Carolina Oliveira, e a ausência de Isabela, essa é uma pena perpétua. A frieza com que tentaram enganar o país e a própria família mostra que a maldade muitas vezes não tem rosto de monstro, mas de gente comum, vizinha de porta. E agora eu pergunto a você: por que você acha que mesmo diante de tantas provas científicas inquestionáveis, o casal Nardoni continua até hoje negando o crime e tentando reverter a condenação? É arrogância ou é a incapacidade de encarar a própria monstruosidade? Escreva nos comentários o que te chocou mais nesse caso. Se você gosta de mergulhar fundo nos detalhes forenses e nas reviravoltas dos crimes reais brasileiros, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vou te contar a história de um serial killer que aterrorizou o Rio de Janeiro e que usava o charme para atrair suas vítimas. O que a polícia encontrou no apartamento dele é de gelar a espinha. Fica ligado.